Muitíssimo obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Minha querida Senhora Presidente da Autoridade, minha sempre amiga e professora, Senhora Professora, que foi, para quem não sabe, uma grande professora que eu tive no técnico e que me influenciou muito. Não nas escolhas políticas, mas nas escolhas de vida, e por isso sabe que sou um amigo muito grande. O Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Junta da Estrela e com ele também aqui um bem-aja a todos os Presidentes de Junta, a todos os autarcas, a todos os eleitos. Obrigado à AMT por hoje estar aqui para discutir estes desafios da mobilidade. E isto foi, como disse a Sra. Presidente, realmente começou também de conversas que tivemos com a Câmara Municipal e com a autoridade pela importância e pelo desafio que vivemos. Porque se há algo que temos a certeza é que a mobilidade é o nosso maior desafio. É uma das nossas prioridades, mas é a prioridade, porque a mobilidade é aquilo que nós podemos ou não fazer para esta transição energética que temos que fazer na Europa. É o combate às mudanças climáticas e hoje temos a sorte de viver todos num continente, numa plataforma, a nossa União Europeia, que é líder na transição. E isso é muito importante para nós termos também um sentimento de orgulho em relação à União Europeia. Se Portugal está onde está e se Portugal fez o caminho que fez, fê-lo graças à União Europeia, Portugal e muitos outros países que nos anos 90, como é o nosso caso, seguiram aquilo que é o caminho europeu. Mas esta prioridade, e a Sra. Presidente referia todas as percentagens e o que é que equivale aqui à mobilidade. Mas nós temos de ter consciência que globalmente nós estamos a transmitir, estamos a emitir mais de 51 mil milhões de gases a efeitos de estufa todos os anos. E que a percentagem desses gases que vêm da mobilidade é mais de 10 mil milhões no mundo. E que esses gases a efeitos de estufa, e eu acho que isto muitas vezes é esquecido, têm algo que é muito único e muito perigoso. É que ficam durante milhares de anos. Portanto, aquelas partículas, aquelas emissões que nós emitimos há 10 anos, há 20 anos, há 100 anos, ainda estão entre nós. E só não as vemos porque os nossos olhos não veem o infravermelho, porque se não víamos, ou melhor, não víamos. E, portanto, isso é aquilo que nós muitas vezes esquecemos, é dizer que apesar daquilo que são as emissões de carbono parecerem transparentes, elas não são transparentes. Elas não são transparentes e ficam durante milhares de anos. E ao mesmo tempo que sabemos que a transição energética é a nossa prioridade na Europa, nós também sentimos que essa prioridade europeia muitas vezes não é transmitida com clareza às pessoas. E, portanto, temos um problema europeu, que também é um problema dos países, de comunicação desta prioridade. Porque ela comunica-se, de certa forma, facilmente a nível macro, ou seja, nós podemos comunicar bem que queremos ser neutrais em carbono, mas não conseguimos comunicá-lo muitas vezes no concreto. Quais são as mudanças que precisamos e porque é que elas são positivas e não são negativas? Porque é que criamos emprego com estas mudanças? E, obviamente, também há destruição de emprego, mas criamos mais emprego do que aquele que destruímos. Isso é importante que seja dito. E como é que nós vamos transmitir às pessoas essas mensagens? E aqui só há uma maneira de o fazer. E só há uma plataforma que realmente o faz de maneira diferente. E essa plataforma o Sr. Ministro conhece muito bem, porque também a viveu durante muitos anos, que são as cidades. Não é? E essa transmissão, como a plataforma que somos as cidades, que somos, no fundo, aqueles que sofremos os maiores desafios da humanidade, mas também somos aqueles que encontramos as primeiras soluções. Elas são encontradas ao nível da cidade, ao nível da freguesia. É aí que nós as encontramos. E por isso as pessoas, quando ouvem as mudanças climáticas, ouvem a nível da Europa e não percebem. Muitas vezes ouvem ao nível do país e também não percebem. Mas quando as sentem ao nível da cidade,
sentem exatamente no concreto o que é que podemos ou não fazer. E aqui temos um primeiro desafio como sociedade e como país, que é nós não podemos deixar de pensar que aquilo que temos que fazer é unirmos-nos em políticas públicas. E talvez porque em Portugal a palavra política não é diferente tanto para política partidária como política pública, e em que os anglo-saxónicos têm bem o politics, mas também têm o policy, aquilo que nós temos que fazer é conseguir manter os policies, é termos realmente política pública e não criar fricção nesta política pública. E eu acho que isso é importantíssimo para a nossa sociedade, porque se nós criamos fricção e usamos, de certa forma, o combate às mudanças climáticas para fazer política que não seja política pública, mal vai o país, mal vamos nós e muito mal faremos nesta transição. E, portanto, é muito importante, quando olhamos para as políticas públicas, conseguirmos unir-nos nessas políticas públicas. E eu sei que posso contar com o Sr. Ministro para isso, e ele sabe que também pode contar comigo para isso, para trabalharmos nessas políticas públicas sem as politizarmos. E sem pormos esta ideia de que os carros estão contra as bicicletas e os peões contra as trotinetes. E eu tinha tanto para dizer sobre as trotinetes. Mas não podemos deixar que isso aconteça. Porque se nós nos pomos realmente nesse canto, nós não conseguimos dar a volta àquilo que é a maior necessidade, que é estarmos em conjunto à volta da mesa. Em segundo lugar, é este ponto que as cidades têm o papel fundamental, que é as ações no concreto. E eu aqui tenho, de certa forma, orgulho, mas tenho um orgulho que é partilhado com todos os que estão aqui. E, primeiro, é um orgulho de dizer que Lisboa conseguiu e pode realmente liderar naquilo que é a mudança da transição energética através dos transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. Muito poucas capitais na Europa o fizeram e nós conseguimos. Mas conseguimos exatamente porque não criámos essa fricção. Porque nós conseguimos ter que o Sr. Ministro, desde a primeira vez que nos encontramos, nos disse que estava a favor, que fôssemos para a frente, que liderássemos, não é? Porque fomos acolhidos pela autoridade, que para mim era importantíssimo saber esse acolhimento, mas que a autoridade acolheu também esta medida, não como uma medida partidária, mas como uma medida de política pública. E essa medida de política pública hoje está a fazer os seus efeitos. Eu todos os dias peço, e o Carlos Humberto sabe, e a TML, saber os números, como é que nós estamos. E hoje, aqui, posso dizer que já temos 40 mil pessoas que aderiram aos transportes públicos gratuitos. 30 mil com mais de 65 anos, porque essa já começámos há mais tempo, e agora 10 mil dos mais jovens. E onde temos um problema que temos que resolver, porque tudo isto, obviamente, quando o fazemos, vamos vendo quais são os problemas. E um dos problemas que detectámos foi exatamente naqueles jovens que, como eu, vim de Beja e que chegam a Lisboa e que tenho direito a ter esse transporte público. Mas para isso tenho que mudar a morada de minha casa. Mas há, em alguns, sobretudo aqueles que vêm das ilhas, que se mudarem morada de casa, mudam o agregado familiar. E, portanto, queria dizer aos jovens que estou a trabalhar para resolver esse problema, que estamos a trabalhar com a área metropolitana para que esses jovens que vêm de fora possam ter também essa capacidade. Mas o importante foi dar o passo. Nós demos esse passo. E eu sei que as autarquias da área metropolitana também querem dar esse passo. E muitas, obviamente, têm dificuldades em dá-lo por razões financeiras. Mas nós temos dado o passo, dá uma motivação política, no bom sentido da política, muito importante. E, portanto, este é o mote que Lisboa cria, que é um mote de política integrada na área metropolitana de Lisboa. E se nós conseguirmos ter essa política integrada na área metropolitana de Lisboa, se nós conseguirmos ser o exemplo que fomos com os transportes públicos gratuitos, daqui a 5 anos ou 10 anos a área metropolitana vai ser muito diferente. Com a ajuda do Governo vamos ser diferentes, vamos conseguir dar este passo de ter transportes públicos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. E quem sabe um dia, o sonho que eu sei que muitos temos,
que isso seja possível para todos. Mas não podemos também, às vezes, em Portugal, ter a ideia que podemos fazer tudo logo. Não conseguimos fazer tudo logo. Vamos dar passos. E já demos um passo, e depois do passo de Lisboa, outros darão outro passo. E com isso vamos mudando. E por último, queria sublinhar uma dimensão que a senhora Presidente aqui também falou, que é esta dimensão holística. E aí eu acho que é a parte mais difícil, porque é a missão holística de olhar para a mobilidade realmente como uma matriz que vai geograficamente, mas também é hoje uma matriz entre o mundo físico e o mundo digital. E em que nós temos que passar de uma visão que no mundo físico era uma visão do operador, e em que o operador estava no centro daquilo que era a mobilidade, para uma mudança em que quem está no centro é a pessoa, é o cliente. E isso só aquilo que é os dados, aquilo que é a capacidade que temos hoje em termos de dados, é que nos pode ajudar a fazer isso. Porque no futuro, se nós o imaginarmos, com esses dados, a rigidez que hoje temos numa rota de um autocarro, ou de um comboio, ou de um meio de transporte, se nós tivermos os dados exatos da procura, onde é que aquela pessoa precisa de ser transportada e para onde é que vai ser transportada, o sistema de transportes será completamente diferente, se nós conseguirmos usar esses dados. O problema é que, no fundo, naquilo que são os dados, nós temos sempre um problema enorme, é que hoje nós temos muitos dados, só que 90% dos dados que temos não os conseguimos utilizar. Na física há o conceito de matéria e de matéria escura, o dark matter. E eu digo sempre que nos dados temos também esse conceito, é que muitos dos dados, a maior parte dos dados, nós não os utilizamos. E, portanto, essa visão holística, que é dizer assim, como é que eu vou utilizar os dados para esta mobilidade? Nós hoje temos em Lisboa, deixem-me ir às trotinetes. Porque é que as trotinetes estão estacionadas em todo o lado? Porque nós não temos capacidade com o GPS de as travar e de as pôr estacionadas num local próprio. Tecnologicamente não conseguimos fazer. Temos que conseguir. Precisamos do regulamento? Precisamos, mas antes do regulamento precisamos de ter com os operadores uma conversa séria sobre aquilo que se está a passar em Lisboa a nível das trotinetes. As trotinetes não podem estar paradas e caídas em todo o lado e as pessoas a caírem em cima das trotinetes. Mas não temos nada contra as trotinetes. Mas elas têm que estar reguladas de uma maneira que hoje não estão. E essa regulação pode vir muito da tecnologia. E, portanto, seja nos transportes públicos, seja na atividade, diria, da política pública, os dados são essenciais. Por isso, caros amigos, os desafios que enfrentamos são graves, mas eles são também extraordinários para a nova geração. E esses desafios exigem de nós uma energia, um esforço sem precedentes, de olharmos para as instituições não apenas na sua forma física, mas também na sua forma digital. Uma imaginação renovada, um espírito de diálogo constante, porque estes desafios não conhecem nem partidos, nem ideologias. Para lançar uma solução integrada para a área metropolitana de Lisboa, precisamos trabalhar todos em conjunto. E é isso que temos feito e é isso que vamos continuar a fazer. Se conseguirmos fazer alguma coisa, se combinarmos o nosso objetivo com decisões e com concretizações, agindo com impacto na vida das pessoas, se o fizermos para as pessoas e com as pessoas, vamos conseguir mudar a cidade e vamos conseguir mudar a nossa mobilidade. Muito obrigado.